O que nós podemos observar desses textos é o caráter um tanto fragmentário, né? Então nós vemos que não são discursos assim, começo, meio e fim. Nós temos trechos que se assemelham tematicamente. Que dá aquela ideia de colagem, né? De quê? De colagem, né? Colagem. Textos assemelhados e foram colocados juntos. Exato. Em alguns momentos, talvez, em alguns trechos, né, talvez porque venham de uma mesma época, de um mesmo período, de uma mesma situação, mas não são do mesmo discurso. Isso é bem claro em Oséias, né? Eu estou dizendo eles, depois eu falo tu, quer dizer, do eles para o tu, talvez tenha mudado o cenário, os ouvintes, alguma coisa assim. Então, e também os acréscimos posteriores, né? Aqui temos alguns textos que parecem que são posteriores. Miqueias é bem interessante nesse sentido. Tem muito texto lá que provavelmente do período do exílio babilônico, mas está lá no texto de Miqueias, que é do período de Isaías. Tá? Então essas coisas acontecem. Bom, mais alguma observação sobre essa questão? Não. Nós percebemos, assim, nessa colagem, como disse o James, né? Primeiro, o alvoroço político, ocupação de exércitos, egípcios, assírios, depois a deportação, daí basicamente o assírio já ganhou a parada, é a deportação de judaítas. Nos relevos de Senaqueribe, quando ele retrata no palácio de Senaqueribe, existem relevos que narram assim, a tomada de Laquish, a cidade de a tomada de Laquish pelos assírios, e aí eles retratam pessoas sendo deportadas, né? Então é mais ou menos aqui a ideia que nós temos no 20. Então, após as ocupações, o alvoroço político e militar, nós temos a deportação, no versículo 20. No versículo 21, temos o que sobrou. Só que o que sobrou em termos de futuro, né? E acontecerá naquele dia. Eu não sei dizer se para o profeta o que está no versículo 21 e no versículo 22 seja o ideal. Aqui nós não temos rei, nós não temos, né, opressão, nós temos o suficiente para viver. E alimento em abundância, diz aqui, leite em abundância, né? Da abundância se produzirá, ou em abundância se produzirá o leite. Aí nós vamos para um outro trecho. Esse trecho é mais complexo também, do 23 ao 25. E acontecerá naquele dia, será todo lugar em que houver lá 1000 videiras, 1000 pratas, quer dizer, no valor de 1000 pratas, em espinheiro e em erva daninha se tornarão. Com as flechas e com o arco virá para lá, porque o espinheiro e erva daninha haverá em todo o país. E todos os montes que com rastelo são roçados, não entrará lá medo de espinheiro e de ervas, e será para gado de pastagem e para pisoteio de cabrito. Cabrito ou ovelha, né? Na verdade, o termo hebraico refere-se a um elemento de um rebanho, seja de ovelha ou seja do cabrito. Uma peça. Isso. Tá bom? Esse trecho aqui parece destoar, né? Parece meio separado assim do anterior. O anterior fala de um resto que vai ter comida, né?
Mas aqui já se fala de outra coisa, né? Acontecerá naquele dia, será todo lugar em que houver 1000 videiras, 1000 pratas, em espinheiro e em erva daninha serão, ou se tornarão, né? Acho que o verbo aqui... versículo, qual é o versículo mesmo? 24 agora. 23. 23. É do 23 ao 25. 23, né? Então é 7, 23. 23. Peraí, eu estou em Gênesis, eu também. Tá longe. Estou longe, né? É um Por pouquinho isso pra que eu estou frente. estranhando. É Um pouquinho para pouquinho pra frente. Por isso eu estou estranhando. Tiago. Já é uns 2000 anos mais Mas pra ó, frente. não fala que vai ter monte. De baixo fala que praticamente vai ter nada. No anterior ainda fala que vai raspar, vai tirar a honra de todo mundo. Como que é? É que tá falando aqui um texto fala que vai tirar a honra de todo mundo, no outro vai fala que tem fartura e aí pouco. Então, aí nós vemos o caráter fragmentário do texto. Tá? Hayá, Bayom, Rahu, where 1000 riders. Então, em vez de serão, talvez se tornarão. Eu traduzi por serão, né? Em espinheiro e em erva daninha serão, quer dizer, se tornarão. Ou seja, as videiras se tornarão terreno cheio de espinheiros e erva daninha. Né? Com as flechas e com o arco virá para lá. Quem virá? Não sei. Mas, de qualquer maneira, alguns interpretam esse trecho da seguinte maneira: onde antes nós tínhamos videiras, agora nós temos mato. Será um lugar de caça. As pessoas irão para caçar com a flecha. É o que a King James dá a entender. Né? Como ela diz? O lugar será tão inóspito que somente com arco e flecha se entrará ali. Porquanto a terra inteira estará tomada de roseiras bravas e espinheiros. Vai virar um lugar selvagem. Selvagem. Um lugar onde tinha uma certa civilização, tinha uma cultura, Sim. vai ser devastado. Sim. A Bíblia de Jerusalém diz: sucederá então que todo lugar onde existem atualmente 1000 videiras se transformará em espinheiros e matagal. Só armado de arco e flecha se entrará ali, porque o país inteiro estará coberto de espinheiros e matagal. Que é um sentido semelhante aí, né? Também. O Milton, ele faz uma leitura, claro que a leitura dele é bem sociológica, é o social. Então ele entende da seguinte maneira, que o versículo 23 fala de 1000 videiras. Então ele fala que o pobre sim habitará a terra, terá lá sua vaquinha, vai ter sua comida, mas magnatas não haverá. 1000 videiras e tal, isso aí já não vai haver. Mas é uma leitura que ele faz sociológica. Né? O latifundiário dançou, né? O MST tomou conta. Tomou conta. Tudo espinheira e... O MST invadiu. Então, mas, na verdade, eu acho esses textos bem difíceis. Né? Não dá para bater uma Às vezes está parecendo cabeça. contraditório, né? Parece contraditório. Exatamente. Porque aqui também não se sabe nem o lugar que está falando, né? Também não. A impressão que se dá é que após esse período a civilidade vai sumir desse lugar, entendeu? Aquela cultura, como as cidades foram devastadas, de alguma forma vai afetar o campo. Né?
vai afetar o campo, porque o campo por si só, entre aspas, não se desenvolve, né? Sem uma cidade para adquirir os produtos. Então, vamos dizer assim, se você tem uma fazenda, você leva a sua produção para a cidade, né? A cidade não existe. Você vai levar a sua produção para quem? Né? Não tem sentido. Né? Só que veja, o que vai existir lá? Bois e ovelhas. Mas selvagem, né? Que fala aqui que, ó, andarão soltos, correrão em liberdade. King James, né? Eles vão virar animais selvagens de novo, não mais domesticados. Aqui né? diz assim, e será para ganho de pastagem e para pisoteio de cabrito. Cabrito ou ovelha. Ou seja, onde antes tínhamos as videiras, nós temos agora o matagal e campo para o gado. Pasto para os animais. Para os animais. Essa tua tradução aí, que você que fez, né? Né? A James aí foi você que fez. Deus de campo. Que James. Em todos os montes, em todos os montes, 25, em todos os montes atualmente lavrados a enxada, ou seja, que existia, né, uma fazenda, enfim, já não se poderá entrar de medo do matagal e dos espinheiros. Nesses lugares, os bois andarão soltos e as ovelhas correrão em liberdade. Sim. Todo traço de civilidade vai desaparecer, o campo vai estar livre, vamos dizer assim. Então, agora é interessante, porque no versículo 22, aliás, no 21, se fala de novilha e ovelha. Ô, sério, não quer dizer que vai voltar uma vida pastoral, não? Há quem entenda dessa maneira. Haverá um retorno à vida pastoril. Né? Bem primitivo. Pelo menos durante algum tempo, né? Enquanto as cidades não se erguem de novo, né? Agora eu não sei se a videira aqui significa justamente essa questão da civilização, da concentração de terras aí. Para mim eu creio que sim, porque 1000 videiras, quem é que planta 1000 videiras? Se não é uma cultura. O valor de mil ciclos, né? Tá falando que é um fazendeiro, é alguém que tem para quem vender aquilo. Exato, essa é a leitura do Milton. É a ideia, né? É a leitura do Milton. O cara não vai plantar 1000 videiras porque acha bonito. Ou seja, é o oposto do que fora dito na unidade anterior. O homem terá uma novilha, 2 ovelhas e vai comer em abundância. Aqui nós temos 1000 videiras, porém isso tudo vai se tornar um matagal. Porque não vai ter sentido. Vai vender para quem? Vai começar a usar com não tem cidade mais. Não tem. Comércio não existe. Não tem. Agora, se quisermos fazer a relação de uma unidade com a outra, né? Não, mas eu creio que até tem sentido, viu? Aí Porque, sim, quer dizer, voltaremos a uma vida mais simples. Se você quiser viver de uma forma simples, tem fartura. Não vai ter fazenda, não vai ter... Você vai ter para subsistência. Vai ter para subsistência. Você vai ter. Sim. Não pense em comércio, cidade, em opulência, não vai ter isso. Não vai ter isso. Pelo que eu entendo aqui, desde que a gente veio do início, foi arrasada as cidades. Foram arrasadas. Não tem mais comércio. Fazendeiro não existe mais, ele foi levado preso. Exato. O dono da fazenda. Vai sobrar só o pobre da terra com a sua ovelhinha e sua vaquinha. Essa é a leitura que eu faço. E vai ter a vida simples, né? Vai ter fartura, mas em simplicidade, né? Exato. Mas vejam que temos uns textos difíceis. As nossas traduções, elas às vezes geralmente elas trazem uma interpretação. Tanto que às vezes uma tradução aqui é meio diferente da outra, né? Aí cai naquilo que a gente estava conversando. Poxa, em que eu acredito então? É uma corrente de interpretação que a gente respeita, mas tem outras, né? Tem outras.
Tem outras correntes interpretativas que tem que ser consultadas, tem que ser levada em conta. Então é mais ou menos esse o caminho, né? A ideia é a gente criar a escola de pensamento da Formosa. Criar massa crítica, entendeu? Criar um pensamento em cima dessas leituras. Eu vejo que Entendeu? Aí vão achar, eu estava conversando com o Rafael Cuizac, aí imagina daqui 2000 anos acharem fragmentos da Bíblia e acharem as gravações, falando, ó, a Bíblia queria dizer isso, tem a interpretação do essa é isso aqui que quer dizer, ou do Célio, né, achar são interpretações. barato, né, é vivo, né, o negócio é... Ô Célio, com tanta Bíblia hoje no mercado, com tanta palavra diferente na Bíblia, se eu for trazer uma palavra, seja na igreja ou outro lugar, sempre é bom assim nós colocar 5, 6 Bíblias, né? Para ver a diferença dos textos, né? Que se for pegar só uma Bíblia, por exemplo, aqui em James, você pega uma coisa e no original está outra, em 21 está outra. O que você não está pregando aqui? Está dizendo que é Adão e o cara está falando que é outra pessoa. Né? Então sempre é bom, eu sempre faço isso. Né? Trazer uma palavra, eu coloco 5, 6 Bíblias na mesa e vou lá e falo, peraí, o que está falando aqui, quem está falando? Se antes eu fazia, agora então o negócio está mais estreito. E me vem à mente 2 Bíblias de estudo. Uma é a Bíblia arqueológica. Conhece? Eu não tenho não. Eu Não? tenho. Da vida. Bíblia arqueológica. É excelente, né? Boa. Porque ela trabalha, ela apresenta várias descobertas, Evidências, né? evidências que corroboram determinado texto, que ajudam, que elucidam algum texto, alguma coisa. Então, é bom. A outra é a Bíblia Palavra-Chave. Acho que é isso, palavra-chave. Para cada palavra do Antigo Testamento, por exemplo, do Isaías, no caso aí, ela leva a pessoa, o leitor, para o termo hebraico e o significado do termo hebraico. Ela faz um hipertexto da Bíblia. Essa aí qual é Excelente, a editora? excelente. Eu não vou lembrar agora. Hein? Ela é católica? Não. É evangélico. Protestante. Bíblia, palavra-chave. Palavra-chave. Eu vou... Depois vocês procuram, ou palavras-chave, eu acho que é interessante. A arqueológica ela vem com a tradução da NVI. Mas é muito boa. Né? Então, e eu acho que é também legal, na medida do possível, né, a pessoa estudar o grego, o hebraico, para ter acesso direto ao texto hebraico, texto grego. Aí você vai percebendo, quando você faz uma tradução mais literal, por que essa tradução é assim, a outra é assado. Às vezes é por causa de um texto, de uma versão, de uma variante. O hebraico não tem tanto, mas o Novo Testamento grego tem muito mais variantes. O Novo Testamento grego é uma coxa de retalhos, na verdade. Muitas variações. Então aí você vai percebendo o porquê de uma tradução, o porquê da outra. Às vezes a palavra hebraica, como nós já vimos no curso de Oséias, ela não tem sentido. Então aí se propõe um sentido para uma outra palavra hebraica, para poder dar um sentido no texto, e aí vem uma tradução que segue esse conselho. Né? E assim vai, e aí nós vamos percebendo. Então é interessante fazer isso. Né? Eu acho que é legal. Então, na medida do possível, estudem o grego, o hebraico. Eu acho que vale a pena. Vou estudar seriamente um hebraico, quanto tempo? Pelo menos para os primeiros passos. Aqui, quantos módulos são? Aqui eram 2 anos. Eram 2 anos? E o grego? 2 anos? 2 anos.
Hoje não tem mais, por enquanto. Ele tinha até o ano passado, né? É todo dia? Não. Um dia por semana. Show, fazer. Ele é professor de hebraico. Sério? É? Existe pela Vida Nova um livro. Tá, vou fazer então, sério, ano que vem. Ah, vocês sabem. Não, Existe um livro. Você estudou no ISEC, o hebraico? Então. Você também, né? No ISEC? Não. Não, Teológico. Batista. Não, é teológica. Eu fiz lá na Ah, você fez Batista de Perdizes. Ah, você fez a Batista de Perdizes, tá certo. Mas você passou pelo ISEC, não? Lá no... Não foi ISEC, foi aqui na... Metodista Livre? É, Metodista Livre. Ah, Metodista Livre. É rápido seminário. Então, mas é legal. Tem um livro da Vida Nova, Noções do Hebraico Bíblico, que é para autodidatas. Ele dá uma boa noção para você ser introduzido ao hebraico. É do autor Paul alguma coisa. É Paulo Mendes. Paulo Mendes? Paulo Mendes, da Vida Nova. Noções Do de hebraico. hebraico bíblico. Ele vai passo a passo, é legal, é bacana, dá para pegar, começar a ler e tal. Vale a pena. Bom? Então, mas é isso, porque vejam só a disparidade de traduções, interpretações, né? E quando nós olhamos o texto, parece que é um texto só. Claro que é um texto só que dá a impressão de que o texto foi escrito assim, de uma vez, né? E não é. É uma montagem de vários discursos pequenos. Isso nós já vimos em Oséias, estamos vendo aqui também em Isaías. Se formos para Miqueias e outros profetas, é a mesma coisa. São trechos, de repente, intercalados com observações posteriores, depois trechos de novo, e assim vai. Tá? Então, é isso. O nosso texto, e nós percebemos agora aqui, né? De um lado sobram, se quisermos fazer uma síntese do jeito que o texto está aqui, quer dizer, após a catástrofe e a deportação, vai sobrar alguém sim que vai ter o que comer, que vai ter como sobreviver com sua vaquinha e pode até ser feliz, né? Mas parece que é a pessoa mais pobre, né? Porque as 1000 videiras não existirão mais, o cultivo em grande escala, essas coisas, ó. Cara, tem 80 pés? Sério. Aí trazendo pro dia de hoje vai ter uma bomba atômica, né? A gente vai voltar para a idade da pedra. Lembra algum tempo, anos 80, né? Muito esse receio, né? Da gente voltar para a idade da pedra, né? E, ó, vai... Só o braço. Em sobrevivência. Sério, o versículo 24 e 25 talvez traga uma visão assim de batalha, porque eu estava procurando aqui o significado de inóspito. Eu encontrei aqui que não exerce a hospitalidade, lugar em que os estrangeiros são mal acolhidos. Inóspito. Isso, inóspito. Nossa, que é deserto, né? No 24, 25. Isso, 24 e 25. Porque o Matagal não é o melhor lugar do mundo para se viver. Só que ela veio aqui com a King James. King James. Lê então o trecho todo da sua tradução. O lugar será tão inóspito que somente com arco e flecha se entrará ali, porquanto a terra inteira estará tomada de roseiras bravas e espinheiros. Em todos os montes atualmente lavrados, a enxada. Já não se poderá entrar de medo do matagal e dos espinheiros. Nesses lugares os bois andarão soltos e as ovelhas correrão em liberdade. E por que eu estou perguntando isso? Porque você não vai combater roseira brava e nem espinheiro com arco e flecha. Mas tem animais selvagens lá. Por isso alguns acham que entrará com flecha, porque será mais para caça do que para cultivo. Caça. Se você entra lá no meio do matagal, é mais para caçar do que... Você não vai cultivar um matagal. Inóspito nesse sentido.
Quer dizer, é um lugar de difícil acesso. Né? Para você entrar num mato cheio de espinhos, isso aí é problemático demais, né? Inóspito nesse sentido. Quer dizer, não tem ninguém que mora lá. Né? Então, Sério, o 23 aqui fala assim: sucederá nesse dia que todo lugar em que havia 1000 vinhas, valendo 1000 moedas de prata. 1000 moedas de prata, seria uma coisa boa? Valendo muito? quer dizer, mas veja, onde existem 1000 videiras com esse valor, quer dizer, é uma plantação muito grande. Boa. É produção, Industrial. é um latifúndio. Né? Latifúndio. Fazendeiro. Tinha um fazendeiro que tomava conta. Fazendeiro, fazenda. Né? Isso se transformará em quê? Em matagal e espinheiros. Quer dizer, a grande propriedade vai acabar se transformando em matagal e espinheiro. Né? 1000 videiras se transformam em espinheiros e matagal. Só armado de arco e flecha se entrará ali porque o país inteiro está coberto de espinheiros e matagal. Quer dizer, você entra num lugar, num matagal, num lugar inóspito, né, nesse sentido, você entra armado, né? Isso a Tá gente. cheio de bicho. E me parece aqui também, nesse sentido, se a gente levar lá em Oséias, que fala que o pobre é oprimido, o pobre é que está em liberdade. É, O pobre está livre aqui, está vivendo. Ele não tem um opressor. sim. Né? Ele voltou a viver, vamos dizer assim. Ele voltou a viver. Quando o sistema humano para de controlar, a natureza toma o seu curso, eu vivo. Sim. Né? Ele não vai estar inabitável? Só vai ter bicho? Mas isso aqui vai Para acabar, né? trabalhar industrialmente. Para você viver no conforto que você vive hoje. Se você, quer dizer, se pegarmos só o 23, do 23 ao 25, e pensarmos que é um trecho que foi falado ou escrito, está falado, digamos assim, num contexto X, nós não temos mais nem o antes nem o depois dessa fala. Então não dá para saber. Mas do jeito que está aqui, seguindo o trecho anterior, que é do versículo 21 até o 22, então nós talvez pudéssemos fazer essa leitura. Quer dizer, o pobre vai ter, para a pessoa viver, sobreviver, vai ter. Né? Agora, não vai ter mais a escala, como você diz, industrial, a coisa de grande produção, Comércio. de racionalização, esse negócio. Porque vai virar mato, porque o povo vai ser deportado. O livro do profeta Isaías, né, que são vários Isaías aí, pelo menos os 3, né? Pelo menos. Pelo menos os 3. Tem esses enigmas, né? Por exemplo, tem a parte lá no final que diz que o leão vai pastar junto com Com a o ovelha, bezerro, né? com o boi, com a ovelha. É uma utopia isso. É uma utopia, né? Mas ele tem esses enigmas, né? Esses enigmas. Né? Sim. Então, mas aí já temos utopia mesmo. Agora há trechos que são posteriores mesmo, são do exílio, porque esse texto, na verdade, o acabamento dele é no exílio, no pós-exílio. Não foi antes do exílio babilônico. O livro de Isaías ele sempre foi antes de Nabucodonosor. O final da compilação dele é pode É dizer. o livro dos persas. Aqui quando fala flecha, os assírios não vão entrar rasgando tudo não, né? Alguns fazem essa leitura, me parece. Pensando no rei assírio, que vem com flechas, com não sei o quê. Rasgando tudo, levando tudo. Mas eu não sei, talvez não, talvez seja só uma referência ao ambiente mesmo, onde havia racionalização, digamos assim, de grande produção, não vai ter mais nada, vai ter só um matagal mesmo. Não teremos mais grandes plantações, nós teremos o quê? Uma região, como tem na tradução do King James, e nós Nossa, para não matagal. Quando fala matagal aqui, espinho, parece que é caça, né? É Caça. no meio do mato, né? Você vai ver no meio do mato.
vai ter alimenta o seu alimento, fartura de alimento para você, mas é uma vida simples. Uma vida assim. Será que quando essa grande indústria operava, todos comiam abundantemente ou não? Dá a entender pobre não. Olha, Aí o mínimo, agora o mínimo todos comem. Exatamente. Tem. porque Tem que mostrar esse trecho pro PT, pra falar como é que é. Não, O que é o correto do comunismo. porque eu fazendo um contraponto com Oséias, né, que a gente estudou, que o pobre é sempre oprimido, que a justiça não é realizada, estão deixando o pobre sem terra. Aí parece que é o inverso, que fala assim, ó, né, a elite vocês vão sumir do mapa, e quem for pobre vai sobreviver. tá sendo- Vai ficar só quem não é ganancioso. Exatamente. Tipo assim, o cara tem uma vida simples, ele vai sobreviver de boa nisso aí. Ele não precisa de mais do que isso. É como no capítulo Ele não 3. precisa acumular, ele não precisa de 1000 videiras. Tá igual É, Quem que precisa de eu 1000 não videiras? Uma só basta. tenho do Não basta pro cara. Tá? Graças a Deus. Em 3,14, Tem muitos desmanches. em 3,14, em 3,13, Isaías 3,13, Yahvé levantou-se para acusar. Em pé está para julgar os povos. Yahvé entra em julgamento com os anciãos e os príncipes do seu povo. A elite, né? Aí ele diz: fostes vós que pusestes fogo à vinha. O despojo tirado ao pobre está nas vossas casas. Que direito tendes de esmagar o meu povo e moer a face dos pobres? Oráculo do Senhor Yahvé dos Exércitos. Por essas e outras percebemos. Parece que é um contraponto. Então é possível que essa questão, essa última unidade, seja uma referência aos grandes latifúndios mesmo. Nesse sentido. Aí, pelo menos nesse sentido, fala assim, que acumular riqueza nesse sentido é um pecado para Deus. Nesse sentido. Eu não estou falando que acumular riqueza é pecado, eu estou falando nesse sentido. A partir do momento que você tira do pobre, Mas pra mim é pecado. né? Acumular. É complicado isso, né? Pra mim, né? Se Não, você mas for eu no céu, eu na posso estar errado. riqueza e ver o... Porque você acaba tirando um prato de comida de alguém, né? Exatamente. Você tira um prato de comida de alguém, né? Para ter dois para você, né? Alguém ficou sem comer. A avareza também. Alguém ficou sem comer, né? De alguma forma, né? A avareza, você tá lá guardando. Muita gente precisa. Viver nesse contexto aí seria o ideal. Sem ganância, sem. Né, você ter ali o seu dia para você. Né, só ficar preocupado, vou trocar de carroça, vou trocar de boi. É bem aquela... Então, o entendimento que eu fiz é isso. Eu achei um contraponto. Eu achei que é um discurso de contraponto, sabe? Milton faz essa leitura. É bem aquela música, eu não sei se o autor é o Peninha, né? Tem uma casinha branca de varanda, um lugar do Mato Grosso. A plantar e para colher. Isso daí que é viver. Mas agora já vamos. Agora a discussão leva para outro nível aqui. Eu acho uma baita aquela música do Titãs, né? A gente não quer só comida. Né? É um barato, aquele desejo do ser humano. Mas essa é uma crítica ao capitalismo, né? Mas nós somos assim, né? A gente tem que lutar contra isso, né? Eu tenho comida e tenho bebida, mas eu quero algo mais. A todo momento eu quero A gente algo não quer mais. só comer, a gente Não me quer satisfaz. comer, quer fazer amor. Né? Mas ao mesmo tempo assim, eu vejo que Deus colocou a eternidade dentro da gente, a gente quer essa eternidade. Né? O professor da USP, A gente quer essa eternidade, né? A gente vai em busca dela. um Né? filósofo da USP, em entrevista no Danilo Gentili uma vez, ele citou Platão, né? Para falar dessa questão do Eros, né? Então é aquela coisa do desejo. Né? Então eu desejo comprar um livro, tem um título lá, eu olho na internet e falo, eu tenho que comprar esse livro, eu quero esse livro. Assim que eu pago o livro, que eu pego, que é meu, eu já estou desejando outro livro. Né? É algo assim. E saciedade, né? Quer dizer, o meu desejo
existe em relação àquele objeto, mas quando eu obtenho, quando eu sacio esse desejo, na verdade, Ele já pulou para o próximo. pulou para o próximo. Eu nunca estou satisfeito. Nunca. Então é mais ou menos isso. Quer dizer, bom, é isso. Observações? Deu para perceber a divisão em unidades aí e tal, os fragmentos, aquela coisa toda, né? E como que o texto vai dispondo, como você disse, essas colagens que nós vamos fazendo, né? E para mim, pelo menos na minha mente aqui, me parece um contraponto. Ele faz um contraponto. Ó. Sim. Eu senti, pelo menos na minha leitura, assim, Legal. é o contraponto que eu entendi que ele quis dizer. Ele falou, ó, o país não vai existir, a civilização não vai existir. Vou voltar para a idade da pedra, mas todo mundo vai viver com um básico, né? O básico vai ter em abundância. Que ele fala aqui, né? Achei muito interessante isso, que é da qualidade do mel, né? Todos os que permanecerem na terra se alimentarão de qualidade de mel, aí fala da fartura desse alimento. Então, de fome ninguém vai morrer. Aliás, vai ter comida pra caramba. Vai ter. Comida vai ter, gente. Só que videiras, alguém que tenha 1000 videiras, essa coisa. Não. Dá até a impressão de que esse texto, do 23 ao 25, teria sido dito num outro contexto. Não, e se ele foi falado no pós-exílico, de repente não é uma forma de consolar aqueles que estão na Babilônia? Falou, ó, gente, você não tem, aqui na Babilônia quem manda é a Babilônia. Mas você tem sua padaria aqui. Depende. Mas você tem sua padaria aqui, você tem sua quitanda. Não, é que no pós-exílico é aquela coisa, né? Ou estamos voltando, eles estão voltando para Jerusalém, para a terra prometida, e falou, ó, está a terra arrasada, mas a gente vai viver bem lá. Não, um exemplo, seria uma leitura? Os imigrantes que vêm para o Brasil, né? Os alemães que chegaram em Parelheiros, por exemplo. Bom, provavelmente a maioria vivia a miséria lá na Europa. Pós-guerra, loucura. No século XIX, mas a fome na Europa aumentou deveras, quer dizer, tinha gente passando fome, uma população excedente, e eles precisavam despachar esse povo. Então, quer dizer, vieram lá os Klein, os Schunk, a turma toda lá e ficaram lá na Praça da Sé porque não tinha para onde ir. E depois acabaram se ajeitando lá, o governo os ajeitou lá na região onde é Parelheiros hoje, lá no extremo sul de São Paulo. Né? Tá. Hoje, quer dizer, se você pegar, por exemplo, a família Schunk e assim adiante, grande parte deles, ou a maioria, já tem sua propriedade, muitos já prosperaram, porque a segunda e a terceira geração já não passam, principalmente a terceira, quem sabe, né? Já não passa essa situação de miséria, de aperto, que os primeiros passaram da Alemanha, vim para o Brasil e toda aquela situação. Até se estabelecer. Os judeus que vão para a Babilônia, né, ou que foram para a Síria, aqui no caso, os judeus, eles vão em estado de calamidade mesmo, né? Chicote nas costas. Deportados, assim adiante. Quando chegam em Babilônia, eles se ajeitam. A próxima geração, a primeira, a segunda que lhe segue, né? Aí eles já estão estabelecidos, eles já são babilônios. São judeus, preservam a identidade e a cultura, porém são babilônios, são persas, já estão vivendo lá. Aí, como você disse, já tem a quitanda, já tem a padaria, né? Muitos são banqueiros, já estão prosperando, já têm dinheiro, já nem cogitam em voltar, porque eles não vão voltar, eles nasceram lá, né? A maioria nasceu lá, eles não vão voltar para... 70 anos se passaram. Eles já são de lá, estão vivendo bem. Você acha que eu vou voltar para aquele meio do mato lá? É. Com arco e com flecha?
Então, mas é possível que esse trecho, se o profeta Isaías, eu acredito que seja de Isaías, esse texto aqui, talvez tenha sido dito numa outra situação em que ele está realmente trazendo um julgamento, um juízo aqui, né? Mas aqui ele foi inserido nesse trecho, né? E aqui, como você disse, é um contraponto, né? Mas é aquela questão dos fragmentos. Observações? Isso. Dá para pregar nesse trecho, nesse texto? Como se diz? Dá. Eu não me arrisco. Eu também não. Mas dá, pastor. Dá. É só fazer um pouco contra Moisés lá. Dá. Não, dá sim. Então faz contra Oséias, né? Daquele que ele fala, ó, quem é top aí vai dançar, hein? Quem tá ouvindo? Não digo pregar, mas dá pra você. Vai participar. Porque não é Mas, muito claro o texto. Porque Não é claro, mas precisamos entender o contexto também daquele momento, né? Os profetas fazem muitas críticas, assim, levantam muitas questões sociais, políticas, né? E acho que precisamos buscar mapear esse quadro, né? Pintar esse quadro todo para poder compreender os fragmentos. Esses dias o pastor Hernandes Dias Lopes, ele pregou sobre Miqueias. E ele foi bem feliz assim na comparação com o momento político que nós estamos vivendo nos últimos anos aqui. E ele pontuou assim, ele fez uma ponte legal entre Miqueias e a aplicação nos nossos dias. Muito bom. Existe essa ponte, porque se nós estamos lendo a Escritura vai falar conosco, né? O papel da exegese é procurar mapear o texto no seu próprio contexto. Primeiro vamos entender esse texto lá, tá? Depois aplica, né? E depois fazemos a aplicação. Por exemplo, em cima disso que você está falando. Se o Gênesis também é um livro que muitas coisas ali são posteriores, né? Aí a gente pega Adão e Eva, Adão cuidando de um pomar, né? De um jardim, você vai cuidar do jardim. A figura é mais do agricultor, né? Do cara que... Né? Então, você vai ter uma vida simples aí. Aí, de repente, a rebeldia se estabelece ali, os filhos de Caim, começam a construir cidade, e falam, não quero saber de ficar tomando conta de árvorezinha, não. O meu negócio aqui é um homem domina o outro, e a gente faz uma escala industrial de alguma coisa aqui, um manda, outro né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É sempre um contraponto a Bíblia nesse sentido, né? De um lado nós temos o agricultor, o Éden, o cara do campo jardim, simples. De outro lado temos a cidade. O que é claro, A cidade é o centro da violência. Né? o que é claro assim, na Bíblia, né? É que Deus nos chamou para uma vida simples. Nos chamou para ter essa vida de comunhão com Ele e com o próximo, mas da simplicidade. Isso que é claro na Bíblia. Sem exploração, sem essa ganância, sem essa questão do poder. Né? Isso que fica claro nesses textos. Aí fica um homem começa a explorar o outro, seja com que ideologia que for, o cara, por meio da força, por meio... Aí a cidade exemplifica isso, né? Porque a cidade é o esquema aqui é esse, para você fazer parte daqui, você tem que... conforme a banda toca aqui. Né? Aquele historiador, Léo Huberman, que escreveu A História da Riqueza do Homem. Nossa, é muito bom. Esse livro é bom. E ele faz um questionamento no começo, que é para a gente pensar, né? Quem foi o primeiro homem que colocou cercas num pedaço de terra e disse: isso aqui é meu? Né? E aí começa, né? Isso aqui é meu, ninguém toca. Nós somos aqui passageiros na terra. Né? Somos aqui passageiros. E essa ganância que a gente... O mundo é o que é por causa da ganância humana.
Talvez aí o contraponto né? que você está falando, né? Com a vaquinha e a ovelhinha. Que é o que a gente precisa. É o suficiente, né? Por isso que Jesus no Sermão da Montanha fala, olha, por que vocês estão ansiosos? O foco está errado, né? Vocês estão com o foco. Olha para as aves do céu, olha para os rios do campo. Claro que Deus não vai cuidar de vocês. Por que essa ansiedade toda? Vocês estão com o foco Agora, errado. Deus não dá tudo isso que são, né? Em outras palavras, essa ganância de querer tudo isso. Não é com Deus, não. Exato. Já acusaram, principalmente líderes religiosos, de comprar terrenos no céu, né? Vai dar ideia, né? Para vender. Mas hoje você vê os milionários, não, é Marte, é Vênus, já estão vendendo viagem espacial, né? Já lotearam, né? Já lotearam, né? E o que estraga hoje, trazendo para os nossos dias, né? Esse discurso da elite religiosa brasileira, que é bem voltado para essa corrupção, né? Essa corrupção que eu falo é no sentido de essa teologia mentirosa, de que você tem que ter isso, tem que ter aquilo. Como sinal se de que você Deus não, é contigo. se você não tem alguma coisa errada, hein? Está em pecado ou... Porque você tem que ser próximo. Tem que ser próximo. Se não for próximo, você não é bíblico. Mas daí vem aqui, faz aqui a sua campanha, você vai... Por que você não conseguiu suas 1000 videiras? Eu sempre estou recebendo alguma coisa. Por que você não conseguiu suas 1000 videiras ainda? Você tinha que já ter, o tempo de vida que você tem, já Esse negócio é conquistar. você tinha que estar com as suas 1000 videiras já. Não podemos nos satisfazer só com a vaquinha e a Não, ovelhinha e o leite que elas É produzem. nesse sentido que eu vejo esse contraponto disso que a gente deu. Para mim, ficou bem claro. Verdade. Ficou bem claro. Pelo menos nesse trecho, né? Que eu entendi. Vocês acham que estamos caminhando? Olá. Agora melhorou. Nossa, muito bom. Melhorou? Agora melhorou. Por quê? A última aula foi difícil. A última aula. Quase desviou. Quase desviou. A aula anterior? Mas por quê? Caiu da fé, menino. Por que Você vê que você já derrubou né, o Isaac, não tem mais. Caiu. Não vem. Ele não tem vindo, mas ele... Mudando um pouquinho de assunto, assistiu aquele filme aí? Ah, Pediu a carta na igreja e isso. Pediu para ir embora. Só falou, pastor, assina aqui. Já assistiu aquele filme? no juízo final, se Deus falar alguma coisa pra mim, eu vou dizer, eu faltei nesse dia. Já assistiu aquele Você filme? está com tem sério, Aquele filme é Drácula Morto Mais Feliz? É uma Não. paródia dos filmes de Drácula. Aí o Mel Gibson ele faz o papel do Van Helsing. E ele é um médico legista, esses negócios todos. Aí ele vai dar aula na faculdade, o barato dele é fazer os alunos desmaiar durante uma dissecação de um cadáver. Esse aqui vai aguentar 1 minuto, quer ver? Aquele daqui pro cara desmaiar, esse aqui. Aí então, associando você, está derrubando. E outra, a Abigail se tornou uma mulher independente. Não quer saber mais não, tá mandando no valo aí. Não, mas elas sempre mandaram em nós. Não adianta. Sempre mandaram, Quem verdade. manda na sua casa? Você pensa que é você, mas é a patroa. É claro que é. É ou não é? Fala aí. Na casa é a mulher. Na casa é a mulher. Sempre foi, né? Ah, Você cresce, sua mãe manda em você. Não. Você casa, a mulher, a esposa vai te O mandar. pior não é isso. O pior é que ela diz assim, o que você acha disso? Daí a gente diz, é isso. Eu acho que é isso. Ah, mas porque não é assim, porque não sei o que, então quer descobrir, não porque pediu opinião. Então... Na casa do pastor Carlos, a última palavra é sempre a dele. Sim, senhora. Vai lavar a louça, já vou. Já fui. Tá pensando que Você não pode Agora ir lá na frente. e depois que ele aposentou, o apelido dele é Jaque. Já que tu não faz nada. Já que tá aqui, calão! Dessa que eu sabia! Já que tu não faz nada, vai lavar o quintal. Sério, semana que vem não vai ter aula, né? Por causa da